Olá! Nesse vídeo eu vou compartilhar com você acabamento e textura em laminados cerâmicos, parte 2. A parte 1, vídeo parte 1 eu já postei, fiz o acabamento, ajuste de bordos, ajuste de ponto de contatos em 6 laminados cerâmicos. E agora eu vou fazer textura, macro textura e micro texturas, texturas horizontais, texturas verticais em laminados cerâmicos, que também pode ser usado para coroas, para próteses fixas, enfim, todo tipo de textura dental. Eu sou Agnello Delgado, técnico em prótese dentária. Quero agradecer você pela audiência, por estar aí me assistindo. E pedir a você que, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, toque no sininho, deixe seu like, para que assim a gente possa fortalecer a nossa comunidade. Seja bem-vindo ao canal TPDs do Futuro. Eu vou fazer uma pequena revisão do que eu fiz no vídeo 1. Se você ainda não assistiu o vídeo 1, vai lá aqui no meu canal e assiste o vídeo 1 sobre acabamento e textura em laminados cerâmicos. Bom, eu falei sobre linhas de brilho, aresta de transição, área de absorção de luz, área de espelho, bossa. Vou fazer uma revisãozinha bem rápida para que eu possa entrar nessa parte de textura, tá? Falando em uma sequência de acabamento, em laminados ou em coroas, em prótese fixa, geralmente na sequência eu sempre faço ajuste de bordo e depois de ponto de contato, como eu fiz aqui. Na sequência eu faço uma avaliação da bossa, dos planos de inclinação, como eu inicialmente posicionei aqui, fiz o acabamento, ajuste do volume de bossa de cada um dos elementos, avaliação dele, se na queima da cerâmica, até mesmo na estratificação, a bossa ficou diferente um do outro, às vezes fica um pouquinho mais volumoso e tudo mais. Comparo com a gengiva artificial, até posicionei a gengiva artificial desse modelo para fazer essa avaliação. Se você não estiver trabalhando aí com gengiva artificial, eu costumo trabalhar nesses casos com dois modelos, um modelo sólido e um modelo troquelizado. No modelo sólido eu procuro preservar a gengiva o máximo possível, para que assim eu possa avaliar perfil de emergência dos dentes e tudo mais, porque é muito importante nós respeitarmos a arquitetura gengival para termos uma anatomia, uma forma correta dos dentes, né? E para falar em acabamento, textura e formas, é importante, sempre que nós formos fazer acabamento, até na estratificação, já termos um projeto inicial, né? Um enceramento ou um modelo doador. O que seria isso? Inicialmente, quando eu desenvolvo aqui uma anatomia ou um enceramento diagnóstico para a confecção de laminados cerâmicos ou para a reabilitação de um modo geral, para coroas e tudo mais, eu sempre faço um enceramento prévio, ou vejo se o paciente tem provisórios, peço toda aquela sequência de fotografia para fazer uma avaliação. Isso é muito importante, facilita muito essa fase final do ajuste dos laminados ou de coroas, enfim. Caso isso não tenha sido feito, nós podemos guardar ou até mesmo ter um banco de dados de modelos, onde nós possamos usar esses modelos como modelo doador. É uma possibilidade, se o paciente já perdeu toda a textura, já desgastou os dentes, perdeu a forma dos dentes, encontrar um familiar ou alguém que ele acha os dentes bonitos, para a gente ver se a gente pode fazer uma avaliação, que assim nós podemos copiar os dentes ou uma forma parecida, fazer uma avaliação do rosto, do formato do rosto, da personalidade. Existem várias possibilidades para se desenvolver uma anatomia, para chegar nesse resultado de textura. Mas, de um modo geral, a textura ela obedece a alguns padrões, né? Os padrões mais importantes de textura, na minha compreensão, eu sempre avalio se o paciente é um paciente jovem ou é um paciente de meia idade ou idoso. Se ele já tem dentes naturais ali, a maioria dos dentes, ou eu estou copiando um incisivo, ou dois, ou três, eu faço uma prévia avaliação, assim, o nível de textura, de desgaste dos dentes que ele tem, para que eu possa copiar ali com essa restauração e procurar mimetizar o máximo possível o que o paciente já tem como natural. Quando é o caso aqui de laminados, que eu estou desenvolvendo toda uma estrutura anterior e tudo mais, eu faço o enceramento antes, como eu disse antes, e para fazer esse enceramento, e até para fazer a textura, eu vou mostrar para vocês alguns modelos que eu utilizo como modelo doador durante o enceramento
ou às vezes na fase final. Existe um kit de modelos de dentes naturais. Um autor de um livro, do livro Anteriores, ele fez uma avaliação de dentes naturais e nessa avaliação ele avaliou vários pacientes e ele fez um molde desses pacientes. E tem uma empresa no Brasil que é a Besser, ela comercializa esses modelos, são modelos de dentes naturais mesmo, para que a gente possa usar eles como padrão para estar fazendo análise e até usando esses modelos como modelo doador de forma, de textura, fazendo avaliação e tentando copiar isso de uma forma a personalizar no paciente. E esses modelos eu vou apresentar para vocês aqui, fazer uma tomada aqui desses modelos. Eles vêm em umas caixinhas bem legais, essas caixinhas, vem tudo separadinho, são modelos anteriores, né? Tem alguns modelos inferiores também, de dentes inferiores. Eu vou mostrar para vocês aqui, e é interessante que eles vêm em bloquinhos assim, e nós podemos posicionar ele já vem recortado, aqui tem um recorte, aqui ó, eles têm uma numeração, e eles têm um recorte onde eu posso posicionar eles de duas maneiras na mesa, e isso facilita bastante, assim, eu estar trabalhando e observando essa forma dos dentes e tudo mais. Eu quero mostrar para vocês aqui, essa é uma forma de dente que eu acho bem interessante, ó, muito diferente desse outro, por exemplo, esse aqui é um dente mais liso, aqui já é um dente que tem mais textura, com menos desgaste. Aqui eu já tenho aqui tem a presença aqui de texturas, até texturas horizontais. Olha que interessante, deixa eu ver se dá para pegar na câmera aqui, ó. Texturas horizontais e verticais. Esse aqui já é um outro formato mais liso, com menos textura, um pouco menor. Olha que interessante, um outro formato, já com a presença de mais evidente de texturas verticais. Vou mostrar aqui um outro formato de dente, já com dentes triangulares, bem triangulares, mas com menos textura um pouco. Esse aqui já é um dente com menos textura ainda, mas é um dente jovem. A gente observa que a borda incisal ainda está bem preservada, mas com uma presença bem intensa de texturas. Esse aqui já com texturas horizontais assim bem evidentes. Bom, enfim, eu lanço mão desses modelos que eu achei bem interessantes como modelos doadores, para estar avaliando e de repente mapeando essa textura desses dentes, a forma durante essa fase de acabamento e também na hora do enceramento. Como eu já desenvolvi aqui uma anatomia, e essa anatomia ela já foi provada e aprovada através do procedimento de mocap, e eu busquei copiar essa anatomia aqui de uma forma melhor possível, assim, inicialmente com a aplicação da cerâmica e depois na fase de acabamento. Vocês podem observar que no enceramento eu fiz pouco textura, né? Eu não quis evidenciar muito essa questão de texturas horizontais e verticais, eu achei que iria ficar melhor assim, sem evidenciar muita textura. Eu cheguei até a intensificar um pouco a textura, o dentista provou, achou que mais polido ficaria um pouco mais interessante, eu amenizei a textura e assim foi aprovado. Isso nós podemos discutir com o dentista, com o paciente, estar conversando com eles, uma vez que nós temos essas ferramentas de comunicação, isso facilita bastante. Esse livro que eu falei anteriores é uma ferramenta muito boa de comunicação, além do conteúdo ser um conteúdo muito didático, é uma ferramenta muito boa de comunicação com o dentista e até com o paciente. Bom, como eu já desenvolvi na aula passada a parte de linhas de brilho, mas eu vou fazer uma pequena revisão, eu até dupliquei esse modelo aqui do enceramento e eu tenho ele aqui em gesso para evidenciar e ficar um pouco mais fácil de avaliar, porque a cera às vezes tem um brilho um pouco maior, na câmera não iria sair. Então eu até fiz um teste aqui, dupliquei ele em gesso, esse enceramento, na tentativa de facilitar aí a visualização de alguns detalhes nas imagens. Mas que também é importante, de repente, solicitar para o dentista um modelo do provisório instalado em boca. Muitas vezes o dentista, nós fazemos um enceramento diagnóstico
ele faz a prova desse enceramento, e às vezes o paciente continua usando esse enceramento como mocap durante o período que nós fazemos as facetas, e o dentista tem a possibilidade lá, com o mocap, de fazer ajuste de superfície nesse modelo, de linhas de brilho, de textura, e ajustar isso da melhor maneira, personalizada com o paciente. Então, quando ocorre essa mudança anatômica, o dentista se propõe a fazer isso, e ocorre essa mudança anatômica, essa mudança de textura, é importante ele fotografar e moldar essa situação para que a gente possa estar reproduzindo o que ele personalizou direto para o paciente, que às vezes é um pouco diferente do enceramento que nós fizemos previamente. Bom, agora entrando aqui já nessa fase da textura, eu vou fazer essa prévia revisão aqui da questão das linhas de brilho, que eu acho muito importante no acabamento de laminados e de coroas. Eu fiz aqui na aula passada a determinação dessas linhas de brilho. Como que eu faço a determinação dessa linha de brilho? A 45 graus com a lapiseira. Eu prefiro usar essa lapiseira, uma lapiseira de giz de cera, de grafite de cera, mas que pode ser usado aquele lápis, um lápis carandache com duas cores, né, bicolor, funciona muito legal, ou até mesmo um lápis aquarelável. Eu só não recomendo usar grafite, o grafite às vezes não é interessante, ela deixa resíduo na cerâmica, dá um pouco mais de trabalho para limpar. Esse material orgânico ele não corre risco de manchar a cerâmica e deixar resíduo na cerâmica. Bom, inicialmente eu faço uma avaliação aqui, depois que eu fiz toda aquela parte de acabamento, eu lavei o modelo, deixei ele limpinho e faço uma avaliação se as minhas linhas de brilhos elas estão harmônicas, né? Se elas estão compatíveis uma com as outras, se o desenho dessas linhas, dessas arestas, eles estão de acordo com o meu planejamento. O que acontece? Não existe uma regra, até mesmo nos dentes naturais, não existe uma regra que os centrais incisivos têm que ser igualzinho, um central igualzinho ao outro, um lateral igualzinho ao outro. Pode ser um pouquinho diferente, nós temos a liberdade de personalizar. Importante que isso esteja harmônico. Então, às vezes, eu quero deixar um pouquinho mais largo, a linha de brilho, eu quero deixar um pouquinho diferente da outra, tudo bem. Uma vez que você tenha, vamos dizer assim, a intenção de fazer isso e saiba, de acordo com a técnica, posicionar essas linhas de brilho, saiba trabalhar com elas de maneira que você utilize esses recursos das linhas de brilho, da área de absorção de luz para mudar a anatomia dos dentes, dar uma ilusão de ótica, utilizando esses recursos é que eu acho mais interessante às vezes do que tentar fazer tudo igualzinho os dentes. Às vezes fica até um pouco high-tech se nós entrarmos muito nessa coisa de fazer um central exatamente igual ao outro. Então, as linhas de brilho, entre as linhas de brilho nós estabelecemos o espelho dental, a área mais visível do dente, é através dessas linhas de brilho que nós podemos estabelecer o formato. Por exemplo, se eu quero dar uma impressão no dente de um dente mais arredondado, eu trabalho com essas linhas de brilho, principalmente na distal, com formato um pouco mais arredondado. Se eu fosse fazer um formato de dente aqui mais quadrado, eu teria que posicionar essas linhas de brilho mais, vamos dizer assim, mais simétrico, menos sinuoso. E assim sucessivamente. Importante nós entendermos como é que o que nós podemos, vamos dizer assim, atingir em termos de resultado com esse recurso das linhas de brilho. Por exemplo, nesse caso, eu aumentei bastante aqui no lateral. Quem assistiu a aula passada aí viu que esse paciente ele tinha um diastema grande aqui na distal. E eu preenchi esse diastema aqui, do lateral com a cerâmica. E nesse caso eu fiz o quê? Eu aumentei a área de absorção de luz e posicionei a linha de brilho bem mais aqui no meio da coroa. Isso dá uma ilusão de ótica, que o lateral não está tão grande, porque eu tenho uma área de absorção de luz grande aqui, Eu uso esse recurso para fechar diastema, é muito interessante. Então, inicialmente, essa avaliação das linhas de brilho e a harmonia entre elas, mesmo que elas não estejam exatamente iguais, mas que elas estejam harmônicas, né? Se essa é a intenção, eu acho isso um passo muito importante nessa questão do acabamento e observação da textura. A segunda aresta, vamos dizer assim, linha
muito importante é o que eu chamo de aresta de transição, conheci como aresta de transição, que separa a face de absorção de luz, essa área de absorção de luz, onde a luz não vai ser refletida, essa área entre as duas linhas vermelhas, ela vai ter uma função de refletir mais a luz. Da linha vermelha até a linha azul, a gente chama de área de absorção de luz ou área de penumbra, que é uma área onde a luz vai ser refletida, às vezes, num outro sentido, ou absorvida por um tipo de cerâmica ou de material ali cromatizado ou com um pouco mais de transparência naquela região, e isso dá uma ilusão de ótica que o dente está mais estreito e nos permite trabalhar com essa dinâmica da luz. E é importante que essas arestas, são as arestas de transições, elas estejam com um desenho semelhante, né? Para dar um aspecto legal nos dentes, assim. Mesmo que eles não estejam exatamente iguais, mas estejam semelhantes. E essa área aqui, depois da aresta de transição, é a área de face de contato, onde o dente vai ter o contato um com o outro. Então eu tenho aqui, ó, só revisando, né? A face de contato, aresta de transição, que é essa azul. Esse aqui está mais evidente, dá para ver melhor. Então eu tenho, ó, face de contato em vermelho, aresta de transição em azul, área de absorção de luz em azul e aresta de linha de brilho, ou linha de brilho. Então, dessa forma, com esses elementos eu posso trabalhar buscando harmonia entre eles para me dar recurso aí para mudar a forma dos dentes, o formato, dar uma ilusão de ótica de tamanho diferentes entre eles. Aqui eu vou pintar aqui de azul também, que é a área de absorção de luz. E é interessante observar que essa linha de brilho, da mesma forma que ela sobe aqui, ó, ela faz essa borda incisal aqui, ó, no incisivo. É importante que nós temos uma aresta nessa borda vestibular e ela se conecta aqui com essas linhas de brilho, ó. Assim eu estabeleço a face vestibular, de um modo geral, né? Então, essa mesma linha que sobe, ela passa aqui pela borda e desce aqui, ó, na outra linha de brilho. Eu estou voltando nesse assunto aqui das linhas de brilho para, dentro dessas linhas de brilho, nós fazermos as macro texturas e micro texturas. Da mesma forma que existem essas linhas aqui, essa linha da borda, eu tenho uma outra linha aqui na face palatina, que também vai dividir essa face em partes, ó. Agora eu tenho uma borda. Esse espaço aqui entre as duas linhas é a borda incisal. E é interessante que essa borda incisal esteja em 45 graus. Eu já falei dessa concavidade palatina, desses detalhes na aula passada. Expliquei como eu posso mudar essa linha de brilho. Por exemplo, se essa linha de brilho ela está numa posição diferente da outra, ou se eu quero mudar, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, redesenho ela com esse grafite azul, e aí eu tenho uma referência para fazer o desgaste e reposicionar essas linhas de brilho. Assim também como eu posso fazer com as arestas de transições. Bom, como nós sabemos que os dentes naturais, são, de um modo geral, né, eles são constituídos em 3 lóbulos, principalmente o incisivo central. Nós temos aqui 3 lóbulos. O lóbulo distal, né, o lóbulo mediano e o lóbulo mesial. Então, são 3 lóbulos de dentina, né? São 3 lóbulos dentinários, que constituem a face vestibular ou a estrutura dos dentes, de um modo geral. Então, são 3 lóbulos dentinários. E entre esses lóbulos, principalmente aqui na borda incisal, eu tenho uma presença maior de esmalte. E entre esses lóbulos, nós temos o sulco de desenvolvimento. É uma depressão, esse sulco de desenvolvimento, imagina que esses lóbulos, eles são um pouco separados e entre eles são cobertos com esmalte. Então, forma-se o sulco de desenvolvimento. De um modo geral, o sulco de desenvolvimento mesial, que separa
ou seja, o lóbulo mesial com o lóbulo mediano, ele é um pouco mais largo e mais comprido, ele é um pouco maior. Então eu posso mapear ele, é como se ele fosse um triângulo aqui com a ponta para baixo, ou uma torre Eiffel, né, no caso assim, em formato de torre. Opa, tá um pouquinho fora aqui. Já o sulco de desenvolvimento distal, ele é um pouquinho menor. Geralmente o mesial é um pouquinho menor, mais curto. O mesial é um pouco mais longo. Observa que entre esse sulco de desenvolvimento eu tenho aqui os lóbulos, ó, que são as áreas mais volumosas, né, no dente. Então, geralmente, depressões em quase todos os dentes, nós podemos observar nos dentes naturais, em quase todos os dentes, nós temos sempre essa situação, ó, um sulco de desenvolvimento mesial um pouco mais longo e um sulco de desenvolvimento um pouco mais curto no distal. Ó, vou pegar um outro caso aqui, com um formato bem diferente desse aqui. Nós vamos poder observar também, ó, já um dente que tem um desgaste, pouca textura, mas nós dá para observar aqui a presença de um sulco mesial, um sulco de desenvolvimento mesial, um pouco mais longo, e um distal um pouco mais curto, ó. E isso também se estende para o lateral. A mesma situação nós temos também no lateral. Ó, outro formato, dá para observar que a presença do sulco de desenvolvimento mesial, ele vem até embaixo, ó, quase aqui na bossa. E o sulco distal bem discreto, ó. Então, assim como as linhas de brilho, arestas de transições, elas são elementos fundamentais na determinação da forma e também na escultura dos dentes, o sulco de desenvolvimento é um outro elemento importantíssimo. Nós podemos deixar ele mais evidente ou menos evidente, mais profundo ou menos profundo, depende da nossa intenção, do nosso planejamento. Mas são elementos que nós temos que colocar nessa sequência. E esses elementos do sulco de desenvolvimento são macrotexturas, são texturas um pouco maiores, né? São depressões um pouco maior na superfície dos dentes. Depois nós vamos falar de microtexturas, mas inicialmente eu começo falando desse sulco de desenvolvimento vertical, das texturas verticais, são os sulcos de desenvolvimento, que são as maiores. Depois nós vamos mapeando as menores. Então eu uso essa sequência. Primeiro eu marco o sulco de desenvolvimento, observo essas depressões maiores e faço o desgaste, efetuo o desgaste nelas, desenvolvo esse desgaste nessas áreas de uma forma mais inicial e depois eu vou para as microtexturas, tá? Então, o que eu vou fazer aqui nesse laminado? Como eu já marquei aqui o sulco de desenvolvimento nesse incisivo central, aqui no 11, eu vou mapear aqui o sulco de desenvolvimento no incisivo aqui no 21, da mesma forma. Eu posso fazer um pouquinho diferente, um pouquinho sinuoso, assim, um pouquinho mais intenso, pode. Como eu falei, os dentes, de modo geral, eles não são exatamente iguais. O importante é nós sabermos que esses elementos eles existem. Aqui eu tenho outro sulco de desenvolvimento um pouco mais evidente no lateral. Eu vou fazer esse aqui um pouquinho menor. Novamente aqui no lateral. Assim eu vou mapeando aqui inicialmente aonde eu vou desgastar. Eu vou trabalhar fazendo uma depressão, porque eu deixei isso aqui tudo liso no acabamento inicial, né? Uma outra coisa bem importante nós observarmos na superfície dos dentes naturais ou dos laminados que nós estamos fazendo é a questão do formato e a posição da superfície deles. Então, como eu estava dizendo, a observação da superfície, ou seja, da inclinação da superfície, do volume, vamos dizer assim, dos dentes, é importante nós termos isso em mente. Por exemplo, se eu estou fazendo um dente mais arredondado, que eu quero dar uma impressão nele de mais arredondado, é importante eu manter essa borda, essa superfície vestibular mais arredondada também, tanto no sentido mesodistal como inciso cervical. Se eu vou fazer um dente com formato mais quadrado, eu já deixo essa superfície mais plana às vezes. E o que acontece? Se eu
quero dar a impressão de que esse dente está um pouco mais, ele está longo, eu quero dar uma sensação que ele está um pouco menor, então o que eu já procuro trabalhar com a textura de superfície mais horizontal, né? Se eu quero dar a sensação de que esse dente é mais longo, eu faço a textura de superfície, eu evidencio um pouco mais a textura de superfície vertical. Se eu alongar esse sulco de desenvolvimento, deixar ele mais longo, eu vou dar a impressão, uma sensação, vou ter mais elementos que me levam a entender, nosso olho vai levar a entender que esse dente está mais longo. Se eu quero diminuir o dente, ou seja, eu quero dar uma sensação que ele é mais curto, eu diminuo um pouco o comprimento desse sulco de desenvolvimento e até das texturas verticais. É uma regrinha bem básica. Por exemplo, essa borda incisal, se eu fizer a borda incisal com formato arredondado, obviamente o dente vai ficar arredondado. Se eu faço ela reta, ele vai ficar mais quadrado. E se eu inverter essa borda, às vezes a gente faz aquela borda, é muito comum ver uma borda assim. Vou citar aqui como exemplos. Ó. Aqui já está um dente com formato mais arredondado, a borda dele é arredondada. Outro aqui com formato com a borda arredondada. Agora aqui, ó, a borda já está mais reta. Ele já me dá uma sensação de um dente mais quadrado. Vou ver se eu encontro um aqui. Olha aqui, esse aqui, ó, com formato triangular. Observa que a borda ela está em depressão. Ela não está nem reta e nem arredondada. Ela já está com essa depressão. Isso já é uma característica de um formato triangular. Então são elementos no acabamento. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui com essa situação também. Olha aqui, ó. Esse aqui, embora ele seja um formato já bem ovoide, ó, mas a borda ainda está um pouquinho arredondada, né? Já esse aqui é o que está mais evidente. Vamos dizer assim, que essa borda, ela tem uma depressão na borda. Deixa eu encontrar ele aqui, o triângulo. É esse aqui. Como se eu tivesse uma depressão nessa região aqui, no sentido horizontal. Então é importante nós termos essas informações. Aqui eu já deixei no enceramento, ó, eu deixei uma borda com uma impressão mais arredondada. Se eu fizer uma depressão aqui, ó, deixando ela mais côncava, eu vou dar uma sensação de um dente mais triangular. Porque aí eu vou evidenciar. Dessa forma eu evidencio esses lóbulos, esse elemento mesial e distal. Então, é importante a gente ter essas informações nessa sequência do acabamento, tá? Então como eu deixei isso mais plano, também um pouquinho mais arredondado, eu vou fazer esse subdesenvolvimento e vou manter um pouquinho de volume, né? Eu entrei nesse assunto porque eu estava dizendo que esse volume aqui, dos lóbulos, eles estão mais evidentes. Então, no acabamento agora, eu vou deixar eles mais ou menos na mesma altura. Se eu quisesse dar a impressão de um dente mais largo, eu poderia deixar isso aqui com uma depressão um pouco, ou seja, baixar um pouquinho esse lóbulo junto. Ou também, eu poderia pegar esses dois sulcos de desenvolvimento e posicionar ele mais próximo da aresta de linha de brilho. Dessa forma, eu dou uma sensação no dente que ele está mais largo. Se eu junto um pouco mais esses dois sulcos de desenvolvimento, deixo eles mais próximos, eu dou uma sensação de que o dente está mais estreito. Então, são elementos na textura de superfície que nos permite trabalhar com ilusão de ótica para que a gente possa harmonizar muitas situações, assim, onde tem mais espaço ou menos espaço. Essa é a importância da textura de superfície. Eu acho esses recursos que a textura nos oferece para promover reflexões de luz difusa, reflexões de luz direta, a sensação de mais largo, mais estreito, mais longo ou mais curto, isso é um recurso que a textura nos oferece e eu acho bem interessante, a textura de superfície. Esses elementos, eles não podem, às vezes não devem ser contraditórios. Você fazer um dente com formato, vamos dizer assim, triangular e fazer textura com formatos arredondados. Tentar fazer um dente triangular, como esse aqui. Cadê ele? O que é mais triangular? Eu estou tentando fazer um dente aqui bem triangular. Daí eu deixo a borda arredondada, né? Então, vai dar uma confusão óptica aí. Isso, eu já procuro trabalhar isso lá dentro da dentina já. Quando eu estava fazendo a anatomia da dentina, eu já tenho que ter isso em mente. E a textura de superfície, ela vai obedecer
esse projeto que nós iniciamos lá na aplicação da dentina, no enceramento, na verdade, né? A dentina ela vai seguindo toda essa sequência. Então vamos lá. Agora, para fazer esse suco de desenvolvimento, eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso utilizar uma broca esférica, um pouco maior, ou às vezes uma broca em formato de pera, assim, ó. São duas broquinhas que eu posso utilizar. Nesse caso, eu vou usar essa broca em formato esférica, que eu acho bem interessante essa broca, bem prática para usar. Eu uso brocas diamantada, corte fino, porque eu acho que é mais fácil fazer acabamento com ela. Deixa eu só ligar esse motor aqui. Bom, uma vez que eu mapeei aqui o suco de desenvolvimento, eu também não posso, já nessa fase, fazer um suco muito profundo, senão eu vou acabar tirando todo o esmalte e chegar naquela camada de caracterização. Então isso é muito sutil. Se eu quero fazer uma textura bem evidente, eu também já preciso planejar essa textura na estratificação do esmalte. Aí nesse caso eu tenho que deixar um esmalte um pouquinho mais espesso para trabalhar com texturas mais profundas. Nesse caso, como eu planejei pouco textura, então eu coloquei uma camada mais fina de esmalte. Se eu intensificar muito aqui o desgaste, acaba que vai chegar na camada de efeitos. Então vamos lá. Nesse sentido aqui, ó, eu vou apagar esse risco, esse desenho do suco de desenvolvimento. Aí dá para vocês observarem aí na câmera como que eu mapeei ele inicialmente. A base dele aqui na borda é sempre mais larga e ele vai sumindo aqui, ó. À medida que ele vai subindo em direção à cervical, ele vai sendo reduzido, vai ficando mais estreito. Eu posso fazer ele também de vários formatos. Isso é bem interpretativo, essa questão da textura. Não existe uma regra assim, tem que ser assim a textura. Ela precisa obedecer alguns padrões. É importante, como eu falei anteriormente, nós entendermos a função de cada recurso que nós temos com a textura. Existem várias formas de fazer textura, várias técnicas. Eu estou passando aqui para vocês a minha interpretação de como que eu trabalho no dia a dia e atingo resultados para fazer texturas. É importante, às vezes, observar que esse suco de desenvolvimento, ele não atravessa a aresta de linha de brilho. Ele, vamos dizer assim, seja executado no sentido da aresta de linha de brilho. Eu já vi alguns casos, alguns dentes naturais, que esse suco às vezes até atravessa a linha de brilho. Se eu encontrar isso no mapeamento, eu vou executar, se essa é a minha intenção. Mas se não é a minha intenção, eu vou apenas obedecer esses padrões aqui. Bom, uma vez que eu fiz já esse suco de desenvolvimento com essa broquinha, eu às vezes posso também com essa outra aqui em chama, um pouco mais fininha, também de corte fino, diamantada, corte fino, amenizar ele dessa forma aqui, ó. Que também pode ser feito diretamente com essa broca. Mas eu acho importante amenizar esse suco de desenvolvimento. Eu não mapeei aqui nos caninos, vou mapear ele aqui no canino. Esse suco de desenvolvimento, ele é um pouquinho menor aqui na mesial, de um modo geral, né? Vamos observar aqui no dente natural, que ele é um pouquinho num formato mais parecido com o que nós estamos fazendo, que é esse aqui mesmo, né? Esse mesmo. Foi o que eu reproduzi ali no canino. Então, de um modo geral, esse lóbulo do canino, ele é sempre um pouco curvo, assim, para dar essa sensação de torção. Então, o sulco de desenvolvimento, ele é posicionado aqui nesse sentido, ele acaba indo um pouquinho em direção à papila, ó, que aí ele dá esse efeito de torção. E aqui na distal, o sulco de desenvolvimento faz um movimento contrário, ó. Geralmente os caninos, eles têm essas características.
A maioria deles tem essa característica. Ó. O sulco, ele faz isso aqui e aqui na distal ele vai em direção à papila. Esses sulcos de desenvolvimento sempre vão em direção à papila. É bem frequente isso. Ó. Observem que é sempre a mesma situação. Uns é mais evidente e em outros é menos evidente. Ó. O sulco de desenvolvimento aqui, ele vem em direção à papila e aqui também. Ó. E esse lóbulo, geralmente ele faz essa curva aqui, que é para dar esse efeito de torção nos caninos. Né? Vamos obedecer esse padrão aqui. Ó. O sulco de desenvolvimento, ele atravessa a aresta aqui da linha de brilho. Esse é um dos que atravessa. Ó. Esse sulco ele acaba atravessando, às vezes, a aresta da linha de brilho, o do canino, indo em direção à papila. Ó. Geralmente ele tem esse formato. Vamos lá com a esférica novamente. Esse geralmente é um pouquinho mais curto e às vezes até um pouquinho mais largo, essa borda. E o distal, um pouco mais amplo, mais estreito, assim, e vai em direção à papila também. Ó. Um pouco mais evidente do que o mesial. Isso é bem interpretativo, pode ter uma situação contrária, onde o distal é menos evidente e o mesial mais evidente. Bom, assim eu desenvolvi aqui o sulco desenvolvimento que faz parte das macrotexturas verticais. Agora, entre esses sulcos de desenvolvimento, eu posso ter sulcos secundários. Esses sulcos secundários, eu costumo fazer eles com uma broquinha mais fina, assim, ó. Ou com essa pera aqui, com a pontinha dela. Então, agora eu posso mapear esse sulco, por exemplo. Vou pegar aqui um dente natural, onde tem bastante, aquele mesmo modelo que eu estava utilizando. Cadê ele? Esse aqui. Ó. Vamos lá. Vamos tomar ele como base, porque é dente natural. Então eu tenho um sulco aqui, ó, que é um sulco mais longo. E geralmente, esse sulco secundário, ele já começa a partir para microtextura, né? Ele vai deixando de ser uma macrotextura e já passa a ser uma transição para microtextura. Então eu tenho ele aqui, eu vou posicionar esse sulco aqui, é importante eu fazer ele de forma um pouco sinuosa, assim, ó. Evitar fazer um risco muito linear, né? Faz ele sempre mais sinuoso. E aqui eu tenho outro um pouquinho menor na distal. E às vezes observam que aqui, ó, novamente o outro aqui no outro elemento. E às vezes tem outros menores, assim, ó. Dessa forma eu vou fazendo outros sulcos menores, assim, ó. Se eu vou trabalhar com bastante textura, eu desenho esses sulcos com a lapiseira antes, para depois eu executar eles de acordo com a minha interpretação, ou com a necessidade, né? Ou o que foi desenvolvido aí. Então, isso são texturas verticais. Eu poderia fazer aqui, não é o caso, fazer algumas texturas horizontais mais evidentes. Por exemplo, eu tenho um caso aqui de dente natural, que é desse joguinho de modelos, que a gente pode observar aqui, ó. Vocês vai sair na câmera. Vamos ver se sai aqui. Riscando assim vai sair, ó. Olha que legal. Dá pra ver as texturas horizontais bem evidentes, assim, ó. São verdadeiras depressões mesmo. Às vezes sulcos no sentido horizontal. Não é o caso desse enceramento, desse projeto que eu fiz aqui. Aqui tem uma presença maior e é mais comum ter texturas verticais, assim. Então, como eu vou trabalhar isso agora? Na execução desse desgaste, é importante desgastar de forma intermitente. Evitar
posicionar a broca e fazer um desgaste reto ou constante. Então, pressiona um pouquinho a broca e solta, ó, e vai fazendo esse movimento, ó, porque assim ele vai ficar mais natural, ele não fica artificial, ó. Ele tem que ser feito de forma intermitente, ó. Eu aperto e solto um pouquinho e vou seguindo o mapeamento que eu fiz. Ó. Então dessa forma eu faço aí, texturas verticais. E agora é importante amenizar elas, senão fica riscado o dente, né? Para amenizar, eu venho com a mesma broquinha, com a pontinha dela ou até com uma mais fina. Eu procuro trabalhar com o menor número de brocas possíveis. Eu usei aqui uma 718, essa outra aqui em formato mais cônico, a 720, a esférica e essa broquinha em forma de pera. Eu uso 6 broquinhas para fazer o acabamento e textura, geralmente em laminados cerâmicos. E depois eu uso essa outra para fazer, para uma outra função, que é um corte grosso, diamantado. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou usar ela. Então, agora nessa fase, dentro desse sulco que eu fiz, esses sulcos menores, né? São sulcos secundários. Eu vou tentar apagar eles um pouquinho, para eles não ficarem tão evidentes. Então eu vou lá nos mesmos sulcos e dou uma apagadinha neles, ó. Dá uma apagadinha para eles ficarem mais discretos, mais suave. Uma vez que essa é a minha intenção, deixar essa textura mais suave, menos aparente. Se eu tivesse a intenção aqui de deixar uma textura bem evidente, por exemplo, aí eu iria manter ou iria apagar um pouco menos. Nesse caso aqui, eu vou deixar ela bem discreta, então eu dou uma desmanchadinha nela. Eu posso utilizar uma luminária assim, essa aqui é uma luminária bem simplesinha, a gente compra em loja de iluminação ou material de construção. O importante é ela ter uma lâmpada interna aqui, amarela. Então eu comprei uma lumináriazinha, paguei acho que R$60, R$50, e coloquei uma lâmpadazinha aqui dentro, que é uma lâmpada amarela e uma lâmpada de LED, né? Essa aqui eu encontrei de LED, mas sendo uma luminária com uma lâmpada amarela, ela vai fazer o contraste da luz. Existem umas luminárias no mercado para vender, inclusive até eu tenho aqui no laboratório uma do Murilo Calgaro. Linda luminária, funciona muito bem, muito bonita, um design legal, fica fixo na mesa, bem bacana. Mas tem um preço bem interessante também, né? Tem um custo maior. Então, quem não tiver condição de comprar uma luminária de contraste aí comercializada, sendo uma luz de contraste já resolve. Uma lumináriazinha assim já vai resolver. Como que essa luminária funciona? Eu acendo ela aqui, ó, e ela, como ela é uma luz amarela, e geralmente o ambiente que nós trabalhamos é uma luz mais clara, né? Tipo de 6.500, 5.500 Kelvin, que é essa luz mais branca, esse amarelo faz um contraste de sombra. E ela tem que ser colocada, vamos dizer assim, na lateral da sua mesa. De maneira que ela fique aqui a 90 graus com o seu olho. Você está aqui de frente, ela fica em 90 graus com você. Aí ela vai promover uma sombra no sulco de desenvolvimento, ela vai evidenciar as cristas,
as vertentes, as arestas, os sucos secundários, você vai conseguir visualizar melhor com essa luminária. Aqui com as câmeras a gente consegue visualizar menos, mas até deixei essa imagem aqui dessa câmera mais escura para vocês visualizarem. Mas olha que interessante, ó, dá para ver aqui no lateral, onde eu fiz o suco de desenvolvimento, ó, que dá para ver certinho. De frente aqui eu visualizo melhor do que as câmeras. Mas com essa luminária de contraste, por sombra, a gente consegue visualizar muito bem a textura. Deixa eu ver nesses dentes aqui, nesses modelinhos, ó. Olha que legal. Antes a gente não via muito essa textura, olha como ela está bem evidente agora nesses modelos de dentes naturais. Ó. A textura horizontal que eu queria mostrar para vocês, ó. Essa textura horizontal aqui, com a luminária de contraste, ela fica bem evidente. Olha uma textura de superfície, a gente tem um suco na distal aqui, um suco de desenvolvimento bem evidente mesmo. E até uma área com depressão aqui na vestibular, meio côncava, né? Então isso são características que com a luminária de contraste a gente consegue visualizar melhor, ó. Olha que interessante. Esse suco aqui da vestibular, como eu falei, ó, ele é um pouco sinuoso, ó, o suco de desenvolvimento. Observa que nesse incisivo aqui não tem esse suco aqui tão evidente, já nesse outro aqui, ó, no 11 tem um suco bem evidente aqui, ó, na cervical. Já é um suco secundário, né? Olha que o suco do lateral, o suco de desenvolvimento lateral bem evidente, já o distal bem mais discreto. Então essas observações que nós precisamos fazer, olha, aqui já está o contrário, ó, um suco de desenvolvimento do lateral, ele vai direto para a papila, em direção à papila, ó, já até mais evidente do que o mesial. Isso, como são dentes naturais, nos prova que a textura ela não tem uma regra assim, eu tenho que fazer o suco sempre assim, ou sempre assado, senão está errado. Importante a gente entender que eles existem e a função de cada um deles, e aprender a visualizar eles. A luminária de contraste ela facilita bastante essa visualização. Então aqui, nesse caso, eu estou fazendo menos textura, né? Macro texturas, e até micro texturas também eu vou fazer de forma bem discreta. Não foi planejado fazer uma textura tão evidente como eu mostrei para vocês. Olha esse caso aqui que interessante, ó. Que é um caso até mais parecido com o formato que eu estou trabalhando. Tá vendo que ele não tem texturas, praticamente não tem texturas horizontais. As texturas são praticamente só textura vertical. E ele não tem micro texturas também na vestibular. As texturas são mais amplas, ó, são um suco de desenvolvimento e depressões bem mais amplas. Essa é a proposta, vamos dizer assim, desse caso aqui, é fazer uma textura um pouco parecida com esse aqui, mais liso, com depressões, assim, com suco de desenvolvimento mais amplo, não muito evidente. Eu até fiz alguns sucos secundários ali para demonstrar para vocês, mas eu vou apagar um pouquinho. E vou mostrar também como eu faço as linhas de deposição de esmalte. São texturas horizontais. Diferente dessa macro textura que nós observamos aqui. Aqui nós temos uma textura... Cadê aquele elemento que eu possa mostrar? Cadê? Onde aqui tá? Aqui. Nesse aqui eu tenho macro textura horizontal. Essas áreas, esses sucos áreas com mais depressão, mais largas, né? Já esse outro, eu tenho macro e micro texturas horizontais, elas são mais evidentes, ó. São as linhas de deposição de esmalte, são esses risquinhos bem próximos assim um do outro, ou periquimáceas, né? Chama também de periquimáceas, mas é a forma que o esmalte é depositado ao longo do desenvolvimento do elemento dental. O esmalte é depositado na construção dele nesse sentido horizontal, e ele faz essas marquinhas também, que são as periquimáceas ou microtexturas horizontais. Então, dessa forma, eu vou apagar um pouquinho mais, eu quis mostrar na luminária de contraste, como eu vou diminuir, ou seja, eu vou reduzir, deixar mais discreto esses sucos secundários que eu fiz aqui, ó. Deixar eles um pouquinho mais discretos. Com a broca ali com bastante cuidado, ó. Eu vou ali no suco e vou apagando ele, ó.
É uma forma de amenizar, de reduzir um pouco esses sucos secundários que eu fiz aqui, apenas para fazer uma demonstração para vocês dessa possibilidade, né, de caracterizar a superfície. Mas a ideia realmente é fazer uma superfície um pouco mais plana. Observe que estou trabalhando na área de espelho, eu praticamente não trabalhei em área fora da linha de brilho, para não vir a, vamos dizer assim, a destruir a linha de brilho, e acaba que se passar de forma desatenta que a broca, acaba mudando um pouco a forma dos dentes e tudo mais. Então está uma redução aí do suco secundário, ele fica mais suave. Ó, dá para observar aqui na luminária de contraste. E agora eu vou mostrar como, se eu fosse fazer sucos horizontais maiores, né, macro sucos horizontais, eu poderia usar uma broca esférica. Obviamente eu iria mapear esses sucos também, da mesma forma que eu mapeei os outros, e usaria uma broca esférica ou até mesmo uma broca assim em formato de pera, que ela tem um corte mais amplo. Eu poderia fazer sucos horizontais. Mas o mais importante é mapear esses sucos antes de você desgastar, antes de vir com a broca, porque aí fica mais organizado assim a sequência de trabalho, para às vezes não ficar muito suco em um elemento, menos em outro, a gente buscar um equilíbrio entre eles, tá? Então, as texturas horizontais ou linhas de deposição de esmalte, existem várias formas de fazer elas, né? Várias técnicas, com broca cone invertida, com uma broca mais fininha. Eu acho interessante, eu gosto de fazer com uma broca de corte grosso, igual essa aqui, ó. Só que aí ele tem que ser passado uma vez só, dá uma passada com ele e aí já faz esse suco, porque como ela tem o corte bem grosso, então ela vai fazer esses sucos assim de sucos horizontais, cadê? Esses aqui, ó, de uma forma direta já, único. Só que tem que ser passado de uma vez. Um outro detalhe interessante é que geralmente esse suco, nessa região, é importante mapear também, tá? Nessa região aqui, ó, incisal, ele tem esse desenho mais côncavo. Depois ele vai se abrindo um pouco mais, assim, ó. E na região cervical, após a bossa, ele inverte, né? Ele fica côncavo em direção à cervical. Então, às vezes, ele apresenta dessa forma aqui na região incisal. Ó. Aqui ele é mais côncavo. Depois ele fica mais plano e depois inverte para cervical. Eu já observei essas características nele. Essas características nesses sulcos em dentes naturais. Essas piriquimáceas, né? Essas caracterizações horizontais. Por exemplo, no canino, às vezes ele é mais evidente nessas regiões de suco de desenvolvimento. Porque nessa região do lóbulo, onde o canino tem um pouco mais de volume, em contato com a bochecha, às vezes o esmalte é mais polido. Então ele é mais presente em regiões que tem um pouco mais de depressão, né? Como essa daqui do canino, mesial e distal. E o que acontece? Às vezes eu faço essa caracterização horizontal e depois eu dou uma reduzida nela também, e ela fica mais presente dentro do suco de desenvolvimento, dentro de uma área assim. E aí em algumas áreas ele quase some, porque de um modo geral, o que eu pude observar nos dentes naturais é que com o uso e o contato com a bochecha, em pacientes de meia idade para idoso, a ação dos alimentos abrasivos vai polindo o dente e as áreas que têm mais depressões eles ficam mais presentes. Depois acaba saindo também. Então, como que eu faço? Ó?
com a broca no mesmo sentido do dente aqui, ó, é interessante ter bastante firmeza para fazer uma passada só, assim, ó. É o suficiente, ó. Assim já vai formar, porque essa broca, ela tem o corte bem grosso, então os diamantes vão pegar e vão riscar a superfície. Agora, nessa técnica, não é interessante ficar passando a broca para lá e para cá, porque vai ficar bem confusa essa superfície, não vai ficar legal. Então é uma passada só, assim, ó. Ó. Eu costumo fazer assim, eu acho mais interessante assim. Pode-se pegar uma broquinha bem fininha e desenhar esses sulcos e trabalhar um por um, assim, de forma intermitente e tal. Eu acho assim mais prático. Agora, o que acontece? Como eu já caracterizei, já fiz essas... Deixa eu passar nos outros já, que aí já faz de uma vez o acabamento aqui, o controle do polimento. Deixa eu fazer aqui nos outros elementos. Um pouco menos, né? Ó, vou dar só uma passadinha aqui assim no canino. Só para ficar mais parecido com os outros. Mas a minha intenção era deixar um dente mais liso aqui. Pronto. Agora, o que eu costumo fazer para fazer um controle de brilho? Essa escovinha aqui é Scotch-Brite. Vou mudar a iluminação aqui, só para a gente... acho que dá para continuar com essa iluminação aqui. Dá para fazer uma limpeza no elemento, no laminado. Deixa eu diminuir a rotação. Para que a gente possa visualizar melhor o que nós estamos fazendo aqui, ó, a nível de textura. Então, a Scotch-Brite ela dá uma limpada muito boa e já dá uma reduzida no excesso, né? Ela já faz um pré-polimento na superfície do laminado. Ó. Ver se dá pra gente observar aqui alguns detalhes. Essa escova Scotch-Brite, ela tem 3 granulações. Tem a grossa, a média e a fina. Eu gosto mais dessa média para fazer esse trabalho aqui. A grossa, às vezes eu acho muito abrasiva, então ela pode até desgastar a cerâmica. Já a fina, ela não tem na cerâmica, não tem uma ação muito boa, assim, não é tão eficiente, né, nessa fase aqui. Ó, assim a gente consegue reduzir bem a textura. Ficou bem próximo do que eu imaginava em termos de superfície, né? Não ficou assim tão evidente os sulcos. Ficou bem discreto. Era assim mesmo que eu tinha planejado. E aí, se eu quiser fazer um polimento, porque é muito importante fazer esse polimento nas arestas, porque nós trabalhamos com arestas e definimos a anatomia através dessas arestas, né? Arestas de linha de brilho. Só que o dente, ele não tem quina. E pelo desgaste, às vezes a gente acaba evidenciando um pouco e formando às vezes até algumas quinas nessa passagem, nos contatos proximais, aqui nas proximais.
Então eu acho importante fazer um polimento dessas arestas, fazendo com que essas arestas fiquem mais lisas. Então eu uso essa borracha aqui, essa é uma borracha da Dedeco, é uma borracha verde para polimento de metal. Eu gosto de polir a cerâmica com ela. Pode-se usar uma hexacerapol também, mas de preferência sim, de ponta. A borracha de roda, ela, às vezes eu acho ela muito dura para fazer isso e a superfície não fica legal. Então eu acho bacana fazer com a borracha de ponta, ou uma borracha verde, como essa da Dedeco, ou uma hexacerapol, aquela rosa, de ponta. Então eu vou trabalhar com ela fazendo o polimento dessas arestas. Onde eu fiz as arestas aqui, as linhas de brilho, eu vou dar uma polida nela para não ficar uma quina. E até nessa fase eu posso controlar como está a superfície, como está o brilho da superfície, como vai ficar o brilho, né? A intensidade da textura, eu posso controlar a intensidade dessa textura também com essa borrachinha, fazendo um acabamento, assim, um polimento na superfície do laminado com ela. Esse é um pré-polimento que eu gosto de fazer antes de fazer o glazer. Eu faço esse pré-polimento, depois eu limpo novamente com a Scotch-Brite e aí lavo com vapor para fazer o glazer. Como esse caso eu fiz estratificado, eu trabalho de forma menos intensa com essa borracha aqui. Se eu vou polir algum suco de desenvolvimento com ela, eu uso essa quinazinha dela para polir, ó. Mas é interessante polir bem polidinho a superfície, assim eu consigo controlar exatamente a textura e o quanto eu quero manter de caracterizações aqui de textura de superfície. Existem outros instrumentos para fazer isso, umas lixinhas, chama Meister Cone. Quem importa essas lixas é a Cota. Eu acho muito interessante essas lixinhas também. Dá para fazer com lixa também, ou com outras borrachas. Eu gosto dessa borrachinha da Dedeco porque é bem econômica e ela funciona muito bem. Então, observa que as linhas, agora elas estão mais polidas nesse central, ó. Essa passagem aqui, ó, ela fica mais arredondadinha, não fica uma quina tão evidente. Isso eu acho bem legal, esse pré-polimento com a borracha. Então agora eu vou fazer em todos os elementos, vou lavar esses laminados e passo novamente a Scotch-Brite para diminuir a tensão superficial e aí aplicar o glazer. Outra coisa interessante é que essa Scotch-Brite, ela reduz a tensão superficial. Às vezes o polimento com a borracha acaba que o laminado fica muito liso e aí o glazer, a gente tem dificuldade de aplicar o glazer no laminado. Então a Scotch-Brite ela deixa a superfície com menos tensão superficial. Em casos maquiados, onde eu não estratifico, às vezes eu faço sempre eu faço um jato com óxido de alumínio bem fininho antes de fazer o glazer. Mas aí eu faço o polimento com essa borracha aqui também. Sempre polindo aqui as arestas, né, as linhas de brilho, arestas de transição. Para não ficar uma quina viva. Ficar bem polidinho.
Então, após fazer o polimento aqui com a borrachinha de Deco, para reduzir as arestas, deixar as arestas bem polidinhas, né? Não ficar quina viva. E também reduzir um pouco a textura. Então, nessa fase eu passo a escovinha, a Scotch-Brite, para limpar o laminado e até fazer um último polimento antes do glazer. Essa borracha, essa escovinha, como eu disse antes, ela elimina a tensão superficial. Então eu dou uma polidinha com ela antes, mas para limpar a borracha. E aí eu vou lavar esses laminados. E depois de lavar e aplicar o glazer. Olha que legal que ficou o central, ó. A textura de superfície do central, do incisivo central. Discreta, mas com os elementos que compõem aí a textura, né? Presentes na superfície, ó. De forma discreta, mas eles estão aí. Importante a gente entender que nós podemos intensificar ou amenizar, reduzir esses efeitos, mudar a forma dos dentes com eles, promover uma reflexão de luz mais difusa ou mais direta. Então essas são as possibilidades aí que nós podemos atingir com a textura de superfície. As macro texturas, né, que são os sulcos de desenvolvimentos e outros sulcos horizontais também, e os sulcos secundários são sulcos menores, verticais e até horizontais também, as periquimáceas, que são as texturas, microtexturas horizontais, e assim, dessa forma, uma vez que nós já discutimos bem esse assunto com relação à forma e textura, eu vou encerrar aqui esse assunto de textura, de superfície do vídeo 2. Agradeço a todos vocês pela audiência. É um vídeo que ficou um pouco longo, é um assunto muito interessante, um assunto bem amplo para se falar em textura de superfície em dentes. Existem várias técnicas, várias possibilidades. Eu passei aqui uma parte da minha interpretação para vocês de como que eu visualizo os dentes, como que eu utilizo essas técnicas no dia a dia. Eu uso essa técnica de avaliação com essas broquinhas de forma mais simplificada possível, tanto para elementos unitários, como para próteses fixas, para dento gengival, para coroas. Eu uso sempre essa mesma técnica com essas brocas, que eu acho uma forma de trabalhar mais simplificada e que eu consigo controlar o resultado, fazendo a avaliação, sempre observando os dentes naturais, o doador, no caso, se o paciente não tem uma referência, né? Às vezes nós não temos. Eu trabalho muito com reabilitações com arcadas inteiras, então geralmente a gente tem pouca referência. Então eu sempre busco, no caso, doadores para estar copiando essa anatomia, para estar personalizando ela, modificando um pouquinho e adaptando a condição de cada caso. E eu peço a vocês que façam seus comentários, se for interessante, se tiver alguma dúvida, deixe seus comentários aqui no vídeo. E se vocês gostaram do vídeo, achar que esse conteúdo pode ser interessante para algum colega, compartilhe, marque algum colega aí nos comentários que tem dúvidas sobre textura, sobre acabamento. Se tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa, pode deixar os seus comentários, fazer as perguntas, eu vou fazer o possível para responder. E assim eu agradeço a todos, fiquem todos na paz, muito grato.